Fala galerinha da Confraria Cigar 019, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para vocês. Hoje de volta aqui na Caruso para uma entrevista que vocês vão adorar. Só posso falar isso. Roda a vinheta, diretor. Vinheta rolada, nosso convidado você já está vendo também, mas antes, peço para que você se inscreva em nosso canal, clica aqui, cara, é de grátis. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clica no gostei também, cara, tudo igual, ajuda nós, fortalece aí que, é sucesso. E claro, clica ali no sininho para você receber as notificações. César, prazer em recebê-lo em nosso humilde canal. Obrigado pelo convite. Satisfação enorme falar com uma pessoa como o César Adames. Para você que não conhece o César Adames, você é um desocupado, que não conhece nada sobre charuto. Esse rapaz aqui é um dos caras mais importantes nesse meio. Mas eu vou deixar para que você fale para a galera sua capivara. Não, né? É meio chato falar capivara. Seu currículo. Conte um pouquinho para a gente, César. É melhor a gente acender um charutinho primeiro, né? Porque senão... Boa. Cadê aquela pergunta tradicional Pois do canal? É, você que tá aí, ó, ao invés da pipoca, deixa pipoca. Pega o maior charuto que você tiver na sua casa, que hoje a entrevista promete demais. Então acenda um charutinho, aconchegue-se em sua poltrona e acompanhe este vídeo. Qual foi o seu primeiro charuto? Muito boa pergunta. Eu pensei que não ia fazer essa pergunta. E aí, ao invés de só falar qual foi o primeiro charuto, eu trouxe o primeiro charuto aqui. Meu pai amado. E aí é bom que você está preparado. Bolívar Belicosos Finos. Meu pai. Então, temos aqui esse charutinho, que foi o meu primeiro charuto. Um exemplar para você. E vamos degustar esse charuto aqui juntos. A história desse charuto aqui é interessante porque tem muito a ver com aquela pergunta que você fez. Como eu comecei? Em 1992, quando o Fernando Collor fez a abertura de importações para vários produtos no Brasil, charuto cubano foi um dos produtos que foi liberado. E aí foi onde eu conheci o importador que estava começando a desenvolver o processo todo de importação dos charutos cubanos aqui no Brasil, e fui trabalhar com ele, cuidando de toda a parte de marketing e vendas. Certo. O nosso primeiro escritório ficava ali na Rua Tupi, perto da Pacaembu, e eu estava cuidando de toda a parte de marketing e vendas, e um belo dia eu não fumava nada. Esse é outro ponto interessante. Comecei a trabalhar num segmento que não fumava nem cigarro, muito menos charutos. E aí aproveitei um belo dia que a turma do escritório saiu para almoçar e eu fiquei, e tinha essa caixa, não essa aqui, né, mas uma caixa de Bolívar dando sopa na mesa do diretor. Fui lá, abri, subtraí uma unidade e rapidamente cortei, acendi, mas não podia dar muita vista que tinha degustado aquele charuto. Então comecei a degustá-lo com uma certa velocidade, digamos assim. O almoço do pessoal era um pouco demorado, uma hora e meia. Logo que eles saíram, acendi o charuto e eu, em 35 minutos, tinha dado cabo desta preciosidade aqui, que é a marca Bolívar, no bitolário da Habanos, é uma das marcas mais fortes. Sim. E o Belicoso, por ter essa ponta aqui que você corta e regula o fluxo, deixa ele ainda mais forte. Então você imagina o que foi aquilo antes de almoçar. Por isso que eu falei que charuto e estômago vazio nunca combinam. Aí, o que acontece? Eu vou degustar esse charuto em meia hora. Quando o pessoal voltou, você estava na UTI, não tinha, quase, mas eu estava na mesa assim, branco, suando, e o pessoal perguntou, mas o que aconteceu? Eu disse, não, foi o charuto, mas vai passar. Passou, sobrevivi, e estou aqui para contar a história. Então, essa história é bem interessante, e por incrível que pareça, até hoje, apesar do primeiro impacto, é um dos charutos que eu mais gosto. Então, vamos degustá-lo. Porque eu já aproveitei, já respondi duas perguntas com uma só baforada. Quer dizer, nem baforada, porque a gente vai dar baforada agora. Então, César, para quem está em casa, o Belicoso,
Quanto você recomenda de corte para início? Vai muito da percepção de cada um. Eu gosto de cortar um pouco menos, porque depois eu tenho como cortar, aumentar um pouquinho. Agora tem que tomar um cuidado muito grande, que é para não cortar demais, porque senão o belicoso vira um robusto. Tá? E ocorre o problema de desenrolar a capa. Exatamente. Também, né? Então eu corto só a pontinha, bem pequenininha aqui, que é para pegar e aproveitar ele ao máximo, tá? Antes de terminar de acender, deixa eu passar o isqueiro para você. Para acompanhar, eu trouxe, porque é um charuto forte. Pede o quê? Uma bebida forte. Meu Deus, então, ele trouxe absinto. Não, quase. Eu trouxe um single malt, chama Octomore. Esse é um single malt que ele é produzido na região das Ilhas da Escócia, tá? Então ele é defumado, ele tem um toque salino, tá? E esse aqui, o ponto interessante dele é o seguinte: primeiro, teor alcoólico 58,5. Mas vamos terminar o vídeo, será? Vamos ver. Esse aqui é bom porque você aproveita e vai degustando aos poucos. Então, ele tem 58,5 de teor alcoólico. Meu Deus! Só que aí tem o seguinte: você sabe que os whiskies defumados, ele tem o peat, o defumado. Quando a gente fala de um Laphroaig, estamos falando aí de 18 ppm, que é a medida que eles usam para medir o grau de defumação. 18, 20, você pega um Ardbeg, vai para uns 40, entre 40 e 60. Esse aqui, ele tem 208, tá? Ele é uma edição especial, tá? É um whisky que eles produzem, e está aqui, ó, edição 07.2, Octomore, e aí a gente vai degustar este single malt aqui. Olha a garrafa bem diferente, comparando com os tradicionais. E aí aqui... Nossa! Vou botar um pouquinho aqui para você, um pouquinho aqui para mim. E aí uma dica que eu sempre dou, você já vê que ele tem pegada, né? No aroma e tal. Então, ele é até um pouco agressivo. Para isso, single malt, sempre o ideal é você colocar um pouquinho de água. Então, a gente coloca aqui, usa a tampinha como referência, coloca aqui, e aí você vai ver que ele vai dar além de diluir um pouco, diminuir o teor alcoólico, ele também libera os aromas, ó. Até colocar. Você vai ver que... Olha só. Nossa. Diminuiu bastante. E aí, saúde. Saúde. Vamos lá, um brinde. Para vocês aí em casa, se tiver esse cheiro, meu Deus do céu, maravilhoso, hein? Você vê que ele é um whisky forte. Nossa. Forte, que vai combinar bem. E o gosto de defumado é bem presente. Exatamente. Né? Então, acho que vai combinar bem aqui com o nosso charuto e o nosso bate-papo. Mas deixa o bate-papo pra lá, vamos só tomar o charuto e fumar o whisky. Vamos embora. Espetacular. Tá. Aliás, esse é uma fumaça líquida, né, esse whisky aqui. Total. Os whiskies das ilhas aí, Laphroaig, Ardbeg, Caol Ila, Bruichladdich, que são 8 destilarias hoje, eles combinam muito bem com o charuto. O papo nem iria pender para esse lado, mas como é que é feita a defumagem de um whisky desse tipo, César? Você lembra que um whisky, antes de virar whisky, ele era uma cerveja. Então, você tem o malte de cevada, e esse malte de cevada você faz um processo de germinação, e para que a germinação não continue, você tem que interromper isso com secagem. Normalmente, o que o pessoal faz é colocar essa cevada num piso de concreto, como se você estivesse fazendo secagem de café ou de grão do cacau, é o mesmo processo. Só que normalmente café e cacau é ao sol. Nesse caso, você está num salão enorme e aí você tem os dutos de ar com uma temperatura de 40, 45. Então você, por calor, faz com que interrompa a germinação.
Esse é o processo normal para quase todos os whiskies. Para esses whiskies defumados, você faz o seguinte, você coloca esses grãos num tanque de aço ou de concreto e na parte de baixo você tem essa separação, você tem uma fornalha onde o pessoal coloca o peat. O que é o peat? É material decomposto. É um estágio, se você for levar em consideração, você tem aquelas camadas até chegar ao petróleo, vamos dizer que ela está numa camada intermediária. É solo decomposto, mas compactado. Então você pega, quebra isso, transforma isso em umas bolas, como se fosse um carvão mesmo, e joga ali dentro para dar o calor, combustão. E aí o que acontece? O calor e a fumaça que vai subir faz esse processo de secagem do grão e dá esse defumado que a gente encontra aqui. Bacana. Eu por não conhecer, não ter tanto conhecimento sobre defumagem e tal, eu achei que fosse gerado uma fumaça e colocado nos tonéis na hora do envelhecimento e tal. Mas esse processo é feito antes, então? Ele é feito antes. Aí você vai para o processo de fermentação, quer dizer, esse grão vai virar uma cerveja e depois a cerveja ela vira um destilado, no caso o uísque. Esse processo, normalmente quando você fala hoje tem cervejas defumadas e o pessoal utiliza madeira, é o mais comum, defumação. Hoje em dia todo mundo usa madeiras diferenciadas. O grande problema de você usar madeira é que a madeira consegue defumar o produto fermentado até uma cerveja. A hora que você usou madeira e vai fazer o processo de destilação, o que vai acontecer? Vai apagar todo o aroma e o sabor que tinha ficado com a madeira. O peat, por ser uma coisa tão compactada, ele faz com que ele consiga passar do processo de fermentação, vá para a destilação e dê esse resultado aqui. Não vou falar mais nada. César, depois dessa aula de defumagem, desse maravilhoso single malt, você entendeu, né? Você começou a sua história no charuto quando o Collor autoriza a importação de produtos e tudo mais, e automaticamente de charutos cubanos também. A partir daí, como é que o César surge no mundo do charuto? Então, 92 foi o início como importador. 94, a gente pula 2 anos, a gente sai de importador para montar a 4ª loja Casa de la Mano do mundo. Casa de la Mano é uma franquia da Habanos S.A., que é uma tabacaria que você só pode vender charutos cubanos e outros acessórios. Sim. E a loja de São Paulo, que ficava na Alameda Lorena 1821, foi a 4ª loja do mundo. A primeira foi em Cancún, no México. 2ª e 3ª tem uma briga entre Riad, Arábia Saudita, e Paris, França, para ver quem foi 2ª e 3ª. Mas a de São Paulo com certeza foi a 4ª loja. Aí fiquei na loja, implantei todo o processo e tudo mais. Fiquei mais um ano e meio lá. Saí, fui trabalhar com o pessoal da época Suerdic, que ainda existia. Fiz o lançamento do charuto Dom Pepe, que é uma marca que eles criaram para o mercado internacional. Então, por conta disso, eu acabei visitando a RTDA, que era o Retail Dealer of America, Tobacco of America, que hoje é IPCP-A, que é a feira que acontece em Las Vegas só para lojistas. E fiz o lançamento do charuto lá, tá? Foi um sucesso. Voltei e aí acabei chegando à conclusão que estava um pouco cansado para essa parte de vendas. Tá? Deixa eu só aproveitar o gancho. Para quem não conhece, a Suerdic foi um monstro no Brasil e fora do Brasil. Conta só uma breve história sobre a Suerdic para quem não conhece, que está começando agora no mundo do charuto. Então, a Suerdic foi a 2ª empresa mais antiga do Brasil. A primeira é a Dannemann, tá, que continua até hoje. Suerdic foi a 2ª, mesma história de Dannemann, Geraldo Dannemann, um alemão, Augusto Suerdic, outro alemão. Eles vieram para o Brasil para comprar fumo. É bom lembrar sempre que o tabaco brasileiro, desde o período das caravelas, é uma commodity e continua até hoje. Sim. Hoje pouca gente sabe, mas 95% do tabaco brasileiro vai para fora em fardo.
O que fica aqui é para fazer charuto que representam 5% parcela, exatamente. Então, charuto brasileiro, o tabaco brasileiro é super reconhecido. Se você pegar revistas como Cigarro Aficionado, Smoke, European Cigar Cult Journal, que fazem lá os rankings e as degustações, você vai ver que capa, capote, miolo, sempre vai ter um pouco de tabaco brasileiro. Ele é muito valorizado lá fora. Mas aí, voltando, o Sr. Dick montou a fábrica dele e foi até mais ou menos a década de 90, teve um período que foi fechado, depois o grupo Melita, que faz os filtros e cafeteiras ali, assumiu, ficou 10 anos, depois a família voltou, só que aí por problemas de gerenciamento, fez com que a empresa lamentavelmente fechasse. Mas se você for buscar na história do tabaco no Brasil, do charuto no Brasil, o Sr. Dick com certeza foi a maior empresa brasileira. Sensacional. Tá. Bom, aí voltando, a gente estava falando do tempo do Sr. Dick, resolvi dar um tempo. Sim. E fui convidado para escrever, que já era uma coisa que eu fazia, a revista Gula, que foi a primeira revista de gastronomia aqui no Brasil, ela era muito inovadora e colocou uma coluna de charutos, onde chamava as pessoas para escrever, e o editor, Dias Lopes, acabou me convidando para fazer a revisão técnica do artigo. Então, cada convidado contava a sua experiência sobre o tabaco que ele tinha degustado, essa história que a gente acabou de citar aqui, e eu entrava colocando aquela parte técnica. Então você fala Bolívar, porque o Bolívar não sei o quê, aí entrava eu fazendo uma parte do texto, colocando assim, Bolívar, formato belicoso, tamanho tal, nível de força elevado, aquela coisa básica para dar um pouco mais de informação técnica ao artigo. E eu fiquei fazendo isso um período de acho que uns 8 meses, achei interessante e surgiu a oportunidade de começar a assumir a coluna e escrever. E dali não parei mais, fiquei 10 anos em Gula, aí saí, fui para Prazeres da Mesa, que é outra revista que continua até hoje, mais 10 anos. Aí, em paralelo, porque é bom contar essa história, porque outro dia eu estava conversando com alguém, eu contei que era 10 anos de Gula, 10 anos de Prazeres da Mesa, que passei por VIP, Playboy, Sexy, Gazeta Mercantil, Valor Econômico, e o cara, pô, mas você tem 200 anos? Eu disse, não, calma, você que está aí assistindo, em paralelo, certo? Então, se você somar 10 anos de uma, 10 anos na outra, são 20 anos, mas em paralelo, várias outras publicações escrevendo, que era uma coisa que sempre gostei de passar essa informação e ninguém fazia isso. Então, até porque é um período que a gente não, né? Porque eu, nessa época, eu era muito jovem, esse rostinho bonito, era uma criança, sapeca, pimpona. Nessa época, a informação era só pelo meio escrito, você não tinha outro acesso. Livro, revista, internet, jamais, né? Você não tinha. Buscar informação era muito difícil. Para você ter uma ideia, eu consegui 2 exemplares em sebos, Gentle Art of Smoke, do Alfred Dunhill, e o outro livro do Zino Davidoff, que eram os 2 livros que existiam na época. Em 94, aí acontece uma outra coisa interessante, surge a revista Cigarro Aficionado. Olha que bacana. E a Cigarro Aficionado começa a dar uma visibilidade muito grande para o charuto, tanto que em 95, 96, ela começa a colocar na capa Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Demi Moore, Linda Evangelista, e aí você tem o grande boom do charuto no mercado americano e, obviamente, no resto do mundo. E já era época de embargo nos Estados Unidos. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Você começa a ter revistas, livros, e aí eu comecei a fazer uma coleção de livros que, até tempos atrás, contabilizei, estava mais ou menos uns 120, 130 exemplares em inglês, francês, espanhol, italiano. Tá? Que foram sendo lançados no transcorrer do tempo. Na hora que você começa a ter uma visibilidade maior do charuto, você começa a ter uma publicação. Aí veio a internet e aí hoje está muito mais fácil para quem está começando. Sem dúvida. E devido a esse boom, acho que começa a história do Festival de La Habana em Cuba, certo? E o César estava lá presente no embrião da coisa lá em Cuba, né? É interessante porque o primeiro encontro aconteceu em 1998. A gente está falando de Festival de La Habana, 2019 completou o 21º
ano do Festival de La Habana, mas na realidade ele começou em 98, que se chamava Habanos em los Umbrales del Siglo XX. Eu acho que Festival de La Habana fica melhor, né? Muito melhor. Foi, como você falou, foi um embrião, foi uma coisa que eles fizeram para, talvez até inconsciente, um encontro mundial, vamos trazer o pessoal do mundo inteiro, convidar, que na realidade naquela época acho que não deu 200 pessoas, foi um evento muito pequeno. Mas a gente visitou plantação, visitamos as fábricas, seminários com palestras e tudo mais, e foi muito legal. Aí 99, sim, aí começa o primeiro Festival de La Habana, que não tinha um número 1, só tinha o Festival de La Habana. A partir daí, no ano 2000, sim, aí você começa a ter o segundo Festival de La Habana, até chegar ao 21º. E eu participei oficialmente de 20 dos 21. Quer dizer, tem o pré, mas vamos considerar aquele que tem o número mesmo, o Festival de La Habana, foram 20. 12 deles, do primeiro ao 12º, eu participei completo. O que é um Festival de La Habana? É um evento que você tem várias atividades. Começa com um coquetel de boas-vindas na segunda-feira, aí você tem um jantar intermediário na quarta e o jantar de gala na sexta-feira. Além disso, visita à plantação, visita à fábrica, seminários, palestras, concursos. Aí surgiu o Habano Sommelier, que daqui a pouco eu já conto um pouco mais sobre ele. E aí acabou virando uma tradição todo ano, e o calendário basicamente é sempre na última semana de fevereiro, e você tem essas atividades que se repetem na base. Eles procuram sempre trazer locais novos, temas novos, sempre tem aniversário de marcas, de charutos e tudo mais. E aí o que aconteceu? Do primeiro ao 12º eu fiz o pacote completo, vamos dizer assim. Do 13º ao 20º, eu acompanhei a coletiva de imprensa, que é sempre na segunda-feira pela manhã, e o concurso Habano Sommelier. Só que depois de 20 anos, você também já começa a ficar um pouco cansado dessas atividades, e hoje sempre me perguntam assim: você vai para Cuba para o Festival de La Habana? Eu vou por conta da semana do festival, mas a minha atividade é acordar, ir para a primeira tabacaria, acender um charuto, ficar batendo papo com o pessoal, terminou o charuto eu vou para outra tabacaria, aí paro para o almoço, tomo um drink, volto para outra tabacaria. É esse o meu roteiro, tá? Mas é uma coisa que eu costumo sempre recomendar para todo mundo que nunca teve essa oportunidade: vá no festival, participe, porque é muito legal. E para quem não consegue ir até o festival, é só seguir o César nas redes sociais, porque ele é uma pessoa bem ativa, e a cada foto, meu amigo, é foto de drink, é foto de comida, é foto de charuto, é foto de tabacaria. Você se sente em Cuba. Você gosta bastante de redes sociais, né, César? É uma coisa que hoje em dia também, né, tem uma necessidade maior de você estar sempre ativo ali, né? Sim, é legal, até porque você também passa informação. Sim. Então, acho que rede social é uma coisa muito legal, desde que tenha uma objetividade. Eu procuro sempre passar informação. E até é interessante porque às vezes o pessoal me pergunta assim: mas aquela foto daquele prato, aquele drink, você comeu, você bebeu aquilo? Eu disse: não, eu estava no restaurante, eu vi passando o prato, fui lá, corri atrás, cheguei para o rapaz: posso tirar foto do seu prato? Claro que eu provei a comida e a bebida ali. É óbvio que também a grande maioria daquelas fotos que estão ali são convites. Sim. Então, para o pessoal não ficar achando que é um mundo maravilhoso, milionário, etc. Não, gente, jornalista, o salário é desse tamanho, mas o vale transporte e o vale alimentação é muito bom. Então, fica aí a dica para você aí que você está com o canal, aí logo você vai ver que Você já imaginou eu gordo do jeito que eu tô? Você já vai ficar legal pra caramba. Vale transporte, vale alimentação vai melhorar muito aí. A audiência sobe e os convites começam a surgir. É legal isso, mas isso o principal é o reconhecimento do trabalho que você faz. Não adianta você também ficar fazendo muita fanfarronice se você não entrega um conteúdo. Exatamente. E é o que eu procuro fazer. Todo o meu post contém foto do Instagram, Facebook, site, é informação. Acho que isso é fundamental. E uma curiosidade até particular.
charuto cubano sempre foi charuto cubano, certo? Sim. E a partir desse interesse surge o Festival de La Habana, que é para as pessoas conhecerem Cuba e tudo mais. Mas como funciona o festival? Depois surge também a questão do Habano Sommelier. Conta um pouquinho das curiosidades, dos bastidores ali do festival. Então, o festival, ele começou e foi um grande sucesso, como continua sendo hoje. Você tem hoje uma quantidade muito grande de chineses que estão dominando o mercado. O pessoal sempre me perguntou como que eu vejo a questão do embargo, quando acabar o embargo, mercado dos charutos cubanos nos Estados Unidos, o preço vai subir, os charutos vão sumir. Eu nunca consegui responder essa pergunta, mas hoje a gente tem uma invasão vermelha, que são os chineses. Para você ter uma ideia, há 4, 5 anos atrás, China era o 7º mercado de habanos. Ano passado passou para 3º lugar e esse ano passou a França. É o 2º maior comércio de charutos cubanos do mundo, só perde para a Espanha. Então, hoje, os chineses estão comprando literalmente tudo. A gente espera que seja para consumo, porque a China normalmente compra as coisas para poder copiar depois, né? Exatamente, né? Bom, aí a gente não sabe o que acontece por lá. Mas voltando ao tema aí do festival, 4 anos depois o festival iniciou, no 4º Festival de La Habana surge o Habano Sommelier. E o Habano Sommelier é um concurso que busca priorizar o serviço do charuto. Muita gente acha que é a questão da harmonização perfeita, qual é o melhor charuto, qual é a melhor bebida. Não, é o conjunto da obra. É como que a pessoa que está fazendo o serviço oferece a gaveta do umidor onde tem os charutos, conta a história de cada um desses produtos, corta, acende, conta a história do charuto que foi selecionado, da bebida. Então, é o conjunto da obra. E isso foi uma coisa que caiu na graça do público. E por muitos anos, do festival inteiro, talvez o Habano Sommelier tenha sido a atividade que mais cresceu e ganhou visibilidade. Porque era muito divertido. Você tinha participantes do mundo inteiro, normalmente era uma média de 7 a 8, um ano a gente teve 9 competidores, e esse pessoal participando, fazendo suas apresentações. Então o público parava para ver isso, era uma coisa muito legal. E como é que funciona essa apresentação? Por exemplo, cada um escolhe o charuto que vai fazer a harmonização, isso já vem previamente determinado. Como é que funciona isso? Bebida, charuto, como é que funciona essa escolha aí da carta de charutos, de vinho, de rum, como é que funciona isso? Bom, em primeiro lugar, você tem a questão de quem vão ser os competidores. Normalmente, você tem alguns países que têm a tradição do charuto e eles sempre vão estar no evento. Então, óbvio que Cuba, por ser o país sede, mas você vai ter sempre um inglês, um espanhol, um francês, um alemão, tá? Sempre são os candidatos que você sempre vai encontrar, mas às vezes você encontra alguém de Dubai, pode vir alguém da Ásia. No Brasil a gente já teve vários competidores, o Arthur, que você já entrevistou, o Rodrigo Gorga também, que já participou. Então é um concurso que, primeiro, determinado de onde vem a origem. Quem indica o competidor é o importador de cada país. Olha que bacana. Feito isso, ele já propõe uma harmonização. Eu vou harmonizar o charuto X com a bebida Y. O charuto X, desde que não seja uma edição limitada, uma regional, um produto que não faz parte do portfólio básico da Habanos, ele vai ter a disponibilidade da Habanos. A Habanos fornece o charuto. Sim. A bebida, cada um leva a sua. Por quê? De repente tem um candidato que vai querer apresentar uma bebida típica da Alemanha. Você não tem acesso a isso em Cuba. Sim. Ou então, alguém com uma Dom Perignon 1964. A Habanos não tem verba para comprar essa garrafa. Então, a bebida quem traz é o competidor. Feito isso, eles entram lá na sala, fazem uma prova prévia de múltipla escolha. Depois disso é sorteado a ordem da apresentação. Saem todos da sala, só fica o primeiro. E aí ele vai ter um umidor, que você vai abrir, vai ter uma bandeja com 7 ou 8 charutos, que é o seu charuto e dos outros competidores. E aí você vai apresentar esses charutos para o júri. Vai contar um pouco de cada um deles e, óbvio, você vai falar que a sua sugestão é o charuto que você escolheu. Sim. Feito isso, você faz o corte, o acendimento, entrega para o júri
para um dos jurados, né? Você não faz o serviço para todos, são 7 jurados. E você não faz o serviço para todos os jurados, faz só para um. Mas entrega o charuto para os outros, cada um corta o seu e você faz para um. Terminou o corte e acendimento, você faz o serviço da bebida, conta um pouco da bebida e isso você tem um tempo pré-determinado para acontecer. Sim. Feito isso, vem o segundo, aí o primeiro pode assistir a apresentação do segundo, consequentemente até terminar. Ao término, no final do dia, é informado quais são os 3 que vão para a fase final na sexta-feira. Na sexta-feira você chega para participar no maior salão que tem no local onde acontece o festival e aí é colocada a seguinte situação, você vai ter 2 pessoas numa mesa, pode ser marido e mulher, pai e filho, 2 executivos e tem uma situação X. Eles estão ali, um fuma, outro não fuma, e você tem um umidor com outros charutos, aí são charutos de linha. Você tem que ir até lá, primeiro você tem que fazer uma prévia, perguntar, obter informações, você fuma, o que você gosta, Fortaleza é um charuto médio, forte, normalmente quem faz esse papel na mesa não dá muita dica, porque a ideia também é você ter um pouco de dificuldade com o pessoal, não vai facilitar muito. Então você fala, gosto de charuto mais suave, e aí você tem que ir sondando quanto tempo você tem de disponibilidade, eu tenho 45 minutos. Então você não vai servir para os 2 um Churchill de 1h15 com um robusto de 45. Sim. Já aconteceu. Teve um caso que um cidadão pegou, indicou esses 2 e aí depois a gente até comentou, tá, então o que fumou 45 termina e fica esperando mais meia hora o coleguinha terminar o Churchill. Então é muito divertido porque você tem várias situações ali. E aí no final, sim, você tem as respostas corretas de harmonização dos charutos e você ganha um cardápio com uma série de bebidas que você também tem que propor. Você corta e acende um charuto para alguém da dupla, entrega e no final a gente contabiliza toda essa pontuação para ver o resultado final e aí declarar o grande campeão. Aprendeu? Você tá afim aí de ir para Cuba, disputar uma banda sommelier e tal? Percebeu que você vai ter um certo trabalho para desenvolver isso aí em você, né, meu jovem? Então, para você que está aí interessado em ser a banda sommelier, estude, mas estude muito, para você ter a condição de pelo menos chegar lá e não fazer papelão de oferecer. Como é que é? Um Churchill e um robusto para o cara que está sentado na mesa. Pô, a não ser que o cara que vai fumar o Churchill seja o Sergião, né? Pode ser. Porque aí vai em meia hora. Na realidade, é bom lembrar que o que acontece é o seguinte, você até pode fazer o serviço numa situação normal, você pode oferecer um Churchill e um robusto sem problema nenhum. O grande problema é o seguinte, naquele caso em específico, o tempo era 45 minutos. Sim. Eles tinham terminado o almoço e tinham 45, 50 minutos para uma fumada rápida, vamos dizer assim. Então, se você tem um Churchill que é 1h15, você não pode oferecer. São situações que é bom ficar bem claro. Numa situação normal, a pessoa tem tempo, não tem problema nenhum você ter um charuto mais curto e o outro mais longo. Mas nesse caso, quem contava para a nossa avaliação era o tempo. Você tem 45 a 50 minutos. Já, né? Então, quer dizer, na hora que você me dá um charuto de 1h15, pronto, já cometeu um erro, já vou te tirar os pontos. E o César adora, porque ele era jurado, ele já falou, vamos anotar aqui, vou fazer uma bolinha aqui, ó. Ponto negativo para o cidadão. Na realidade não é maldade, mas é uma coisa que se você tem um nível, quem está ali mereceu estar ali. Sim. Então, literalmente você tem que procurar a falha. Então, na hora de critério de desempate, da mesma forma que também já aconteceu casos da gente ter 3 candidatos que iriam para a final e o terceiro e o quarto lugar estava muito próximo do terceiro. A gente levou 4 candidatos para uma final, uma vez. Uma não, 2 vezes. Tá? Que bacana. Então, a gente procura ser o mais justo possível para pegar e atender os critérios. Mas não é fácil, porque o pessoal vem muito bem preparado. Ah, eu imagino. Tá. Eu imagino. O que foi que você está gravando aí? A hora que vocês estão bebendo uísque. Ah, tá, entendi. Que hora que é agora? 9h14. Café da manhã, rapaz. Fim da manhã, bem delicado. Café da manhã. E César, aproveitando que você estava falando em relação ao Habano, sommelier, provavelmente é uma regra, mas, por exemplo, o acendimento
é sempre feito com cedro. Eu não posso levar um isqueiro Bic lá para acender o charuto, certo? A mesa de apoio, você vai encontrar todos os tipos, parte do pressuposto que o candidato literalmente levaria todos os seus acessórios. Por exemplo, você está no campeonato de corte, o chefe vai levar suas facas. Sim. Tá? Então, no Habano Sommelier, óbvio que a gente espera que um bom Habano Sommelier tenha seu kit básico, cortador, isqueiro, etc. e tal. Mas, para evitar qualquer problema, e até para dar uma possibilidade de propostas diferenciadas, a Habanos sempre disponibiliza na mesa todos os tipos de cortador. Então, você vai ter uma tesoura, você vai ter um furador, você vai ter 3 tipos de guilhotina. E para o acendimento a mesma coisa. Você vai ter a lâmina de cedro, você vai ter fósforos de palito longo, você vai ter isqueiro Bic, você vai ter um isqueiro maçarico, vai ter tudo. E aí o candidato pergunta se o cliente, no caso o juiz, o jurado, quer fazer o serviço, e ele fala, não, por favor, faça você. Como que o senhor prefere o corte? Como você achar melhor. Então a ideia do jurado também não é te dar a chance, é do jeito que você acha melhor. E o acendimento, se você prefere desse jeito, faça do jeito que você achar melhor. Para realmente a pessoa escolher e fazer esse serviço. E é óbvio, como você está falando de um serviço, que é uma tradição, que é você... é um show. Imagina uma boa refeição, termina com a oferta de um bom charuto. E aí vem o Habano Sommelier que vai fazer esse serviço. Quanto mais elaborado for esse serviço, melhor. Até porque você tem aquela técnica de venda que eu estou na mesa do lado, eu estou vendo lá ele fazer todo aquele mise-en-scène ali. Poxa, o que está acontecendo ali? Faz aqui para mim. Tá? Então, óbvio que você vai utilizar a folha de cedro. E a folha de cedro tem uma peculiaridade que ela não pode ser utilizada em local ar livre, com vento e tudo mais, porque não vai funcionar, aí você vai para o maçarico mesmo. E vários competidores tiveram um problema, porque eles faziam a apresentação, tinham tablado e na parte de cima tinha um duto de ar. Então o cidadão gastava 4 folhas de cedro para fazer atendimento. Até que um belo dia um candidato começou a fazer e aí ele viu que a coisa estava demorando todo, ele pegou, senhor, eu peço desculpa, esse é o processo tradicional, mas como o senhor aqui está no nosso restaurante, sentou numa saída de ar, se o senhor me permite, eu vou finalizar com o maçarico aqui. Para mim eu dei nota 10 para o cara. Então, não é que você tem que fazer aquilo, mas você tem que contar uma história. Sim. Acho que o principal do que você espera de um Habano Sommelier é que ele conte uma boa história. Ele vai contar a história daquele charuto, um Partagás, então ele vai falar, olha, Partagás 1845, marca criada por Dom Jaime Partagás, um espanhol que veio e era dono de terras, depois montou a fábrica na Cali Indústria 235 e chegou a ter um bitolar de mais de 50 e tantos formatos diferentes. Eu vou dormir. Então também você não vai falar assim, olha, Partagás é uma marca cubana fundada em 1845, ponto. É você ter o bom senso de encantar o cliente contando uma boa história. Exatamente, sensacional, sensacional. Passado 10 anos do festival, de algumas edições do Habano Sommelier, você foi presidente, né? Do negócio todo ali. Conta para nós essa história, que essa história tem uma particularidade sensacional. Então, quando surge o Habano Sommelier, foram convidados 7 pessoas para fazer parte do júri, cada uma representando um país. E o critério de escolha foi pessoas ligadas à comunicação, jornalistas, que trabalhavam com charutos. E na época o primeiro presidente foi o Simon Chase da Hunters e Francal de Londres, que era um importador, mas era um grande comunicador, é um cara que escreve, fala sobre o assunto, e ele foi presidente durante 3 anos. No 4º ano assumiu o José Hilário, que é um espanhol, que na época tinha a revista Epicure, que era uma versão cigarro aficionado dos Estados Unidos, revista Epicure da Espanha, uma das melhores revistas de charutos que circulou naquela época. E por casualidade, naquela primeira avaliação, eu acabei sentando no meio dos dois.
O Hilário não gosta muito de falar inglês. Nesse e o ponto Simon não foi hilário, no caso. Exatamente, exatamente. Não foi hilário, foi casualidade. O Hilário não gosta de falar, ele fala inglês, mas ele não gosta muito. E o Simon também não é muito fluente no espanhol. Então eu acabei ficando meio que de tradutor dos dois ali. E aí todo mundo, na hora das fotos ali, disse, pô, mas e esse muchacho jovencito aí no meio, quem é? Quem é? Eu conheço o famoso ali, o inglês, o espanhol, e esse cara. E aí acabei ficando ali, até que em 2010 o Hilário não pôde ir para o festival e acabou me indicando para que assumisse a presidência do Habano Sommelier. E aí naquele mesmo ano ainda teve uma outra particularidade. Sim. O prêmio Hombre Habano. Hombre Habano é um prêmio que a Habanos S.A. outorga todo ano para 3 categorias. Você tem a categoria de produção de tabaco, que aí é óbvio que só tem competidores cubanos, os coceteiros, os vegueiros. Então são sempre 3 indicados e tem o ganhador. Depois você tem o de vendas. Aí vendas pode entrar gente do mundo inteiro que se destacou naquele ano como vendedor de habanos. E prêmio Hombre Habano em Las Comunicaciones, que é quem fez a divulgação do charuto. Por conta desses 10 anos de Habano Sommelier e todo o trabalho que eu tinha feito aí nas revistas e tudo mais, eu acabei sendo nominado. Não ganhei, mas é uma grande honra se você for levar em consideração que são 21 anos. O Hombre Habano começou no 2º festival, então tira são 20 anos. 20 anos você tem 20 ganhadores, mas na realidade são 60 pessoas. Então, para mim é um grande prazer fazer parte desse grupo seleto mundial de 60 pessoas que ajudaram a divulgar o charuto cubano. Sensacional. César, aproveitando essa questão do marketing, da comunicação, no final da década de 90 teve um grande boom no charuto por conta de celebridades e tudo mais, né? Aqui no Brasil também não foi diferente, né? Tivemos ali, comecinho, do meio da década pro final, 2 celebridades bem conhecidas no Brasil que também lançaram as suas marcas, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, isso tem a ver com o grande boom que a gente teve dos charutos no mercado americano, em 94. E aqui no Brasil a gente tinha um cenário dominado por 3 segmentos distintos. Você tinha os produtores de charutos nacionais, você tinha a Havana Cigars, que era importadora dos charutos cubanos, hoje é Emporium Cigar. A Habano sempre determina um único distribuidor exclusivo. Então era Brasil, Cuba e o off-Cuba, que a gente chama hoje em dia. Na época tinha uma empresa chamada D'Angelo. O Rafael D'Angelo era um importador de Macanudo, ele trazia Partagás, Dom Diego, Costa Rey, Arturo Fuente, e ele teve a ideia de convidar 2 personalidades brasileiras que fumavam para produzir seu charuto. Um foi o Emerson Fittipaldi, foi em 96, e o outro foi o Jô Soares, se não me falha a memória, foi em 98. Certo. Tá? Lançaram a sua linha de charutos, que era uma coisa que nos Estados Unidos estava começando. O Jim Belushi, aquele ator, junto com o Chuck Norris, o cara da porrada lá, lançaram uma linha chamada Lone Wolf. Tá? O George Hamilton, que é um cara que fez o Zorro na época da TV a pilha, que era aquela TV preto e branco e tal. Então, eram personalidades. Ele disse assim, vou chamar 2 pessoas, e primeiro foi o Fittipaldi, depois foi o Jô. Foi um período muito interessante. Eram vários formatos, tanto de ambas as marcas. No caso do Fittipaldi, o D'Angelo procurou um produtor na República Dominicana, acertou junto com o Emerson o blend do charuto, fez o lançamento aqui no Brasil, e com o Jô Soares foi um charuto produzido nas Ilhas Canárias, na Espanha. Que legal. Lamentavelmente, um pouco por conta até do envolvimento dos 2 donos da marca, vamos dizer assim, que não teve o engajamento, elas duraram pouco tempo. Mas é uma história interessante para ser contada, que envolve muito essa tradição do charuto aqui no Brasil. Agora eu fico aqui imaginando, para você que está aí assistindo também, imagina um charuto do Chuck Norris. Porrada pura, né? Você imagina? É um soco no peito. Mas é bacana, naquela época teve o boom do charuto, mas o mercado brasileiro era um mercado legal, mas você percebe nitidamente um crescimento forte
nesses últimos anos também, né? Então a gente percebe com a entrada de mais marcas, não Sim. só cubanos e nacionais, o mercado nacional também com várias novidades. O que você está achando desse crescimento do mercado? Isso é muito legal porque se você buscar na história, 92, a abertura da importação, a gente falou de cubano, mas na realidade abriu para todo mundo. Os dominicanos, os hondurenhos entraram naquela época também. Então, óbvio que o cubano, todo mundo fala, o cubano é o melhor charuto do mundo. Eu sempre digo, o melhor charuto é aquele que você acha que é o melhor. Mas é uma coisa inegável. O charuto cubano é o que tem mais história. Sim. Quando você fala de espumante, óbvio que você vai falar de champanhe. Champanhe é um vinho espumante, assim como a cava na Espanha, como o sparkling wine, sekt na Alemanha. Você tem várias vertentes do vinho espumante. Sim. Mas champanhe é quem tem mais história. Então, quem tem mais história sempre vai ter uma grande vantagem na memória do consumidor, nas histórias que você está trocando com os amigos e tudo mais. Mas a gente teve esse boom, que começou mesmo, em 94, foi até um momento divisor de águas, que eu acredito, na minha opinião, foi a proibição do fumo em vários ambientes. Então, o que acontece? Você literalmente mete o pé no freio e o mercado fica estagnado. Não tenho mais onde fumar, não posso sair, sou recriminado, N coisas. E de 4 anos para cá, o mercado voltou a crescer e está crescendo num ritmo muito legal. Você vê o lado nacional, com o surgimento do Festival Origens há 2 anos atrás, deu um holofote muito grande para o charuto nacional. Ano passado, os 4 grandes produtores lançaram produtos. Sim, produtos muito bons. Exatamente. Né? Esse ano, bem legal. Esse ano eles vão ter que seguir essa mesma linha para manter o pique e tal. E você tem a questão do Off Cuba com a entrada de várias marcas e formatos aqui. Então é muito legal porque o que está acontecendo hoje em dia é um interesse maior. É uma coisa que não tinha na época. Hoje você vê o público buscando informação. Sim. Eu literalmente fui meio que um desbravador desse mercado. Há uns 6, 8 anos atrás, surgiram mais 3, 4 pessoas, vamos dizer assim, uma segunda leva, que começou a divulgar. E de 1 a 2 anos para cá, uma terceira leva, onde vocês com o canal estão. Então, independente, eu costumo brincar e falar que é leva, não é pirâmide de conhecimento, etc. e tal. Conhecimento, cada um tem o seu, cada um tem uma história para contar. Sim. E é bacana que quanto mais gente você estiver falando, melhor para você que está assistindo aí, que está começando a degustar, você vai aprender, porque você começa a escutar a história do João, do Pedro, do José, etc. e tal, e você constrói conhecimento e começa a fazer uma avaliação. Isso é muito legal. Quanto mais gente estiver falando do charuto, melhor para todo mundo. O mercado ganha. Sim, e a gente percebe também que isso é uma coisa que aparentemente, né, o crescimento vai continuar e cada vez mais forte, né? Torcemos muito para que isso continue. Eu acho que é um caminho que, se não aparecer nenhum empecilho muito grave aí, é um crescimento, uma volta ao mercado que todo mundo vai ganhar. E é bacana porque a gente vê também cada vez mais pessoas compreendendo que, por exemplo, fumar charuto, o ato de fumar charuto, não é uma coisa para você recriminar nem nada. Vá buscar conhecimento, às vezes aquela pessoa que está aí, viu, jovem, você está aí, mas eu não gosto do cheiro. Vá pesquisar, às vezes você gosta, cara. Tivemos casos em nossa turminha que o cara, eu não gosto, não vou fumar. Hoje é o cara que mais compra charuto na turma. E compra, hein? O bichão não para, rapaz. Surgiu um charuto diferente, eu quero 2. É muito legal isso, porque o charuto, a melhor definição, eu sempre falo, é um prazer anti-estresse. É bem diferente a gente separar charuto de cigarro. Cigarro é vício. Eu não conheço nenhum fumador de cigarro que fume um cigarro por dia. Sim. É uma carteira, meia carteira, e é um atrás do outro. Ele para o que ele está fazendo, hoje por conta da proibição, ele está no escritório, ele desce, vai lá, fica embaixo da marquise, lá pegando chuva para o vício. Fumador de charuto, ele não vai, se estiver chovendo, ele não vai descer. Tá? E charuto hoje, vamos pegar um dos menores charutos do mercado hoje, vai precisar pelo menos de uns 20, 25 minutos. Então você tem charutos de 20 minutos, tem charuto de 45 minutos, 1h15, 1h30. Tá? Então é um prazer anti-estresse, aquela coisa de você parar o que você está fazendo. Você não vai ver ninguém dirigindo carro, fumando charuto, atendendo telefone, fazendo reunião, a não ser que seja reunião entre amigos.
Tá? Sim. Então, isso é muito mais interessante, é um hábito muito mais salutar, anti-estresse. E outra, você não traga, Sim. você não leva a fumaça para o pulmão. Esse é o grande diferencial. O charuto não tem a química que o cigarro tem, não tem aquele papel branco com os anéis dourados, que aquilo é pólvora, que quando você acende um anel vai puxando o outro. Você acendeu o cigarro, deixou no cinzeiro, quando você volta, quem fumou meu cigarro? Não, ele é autocombustão. Então, óbvio, também não estamos dizendo que fumar faz bem para a saúde. Tudo em excesso faz mal. Sim. Conheço pessoas que morreram de tanto tomar água. Água! E você está duvidando? Procura na internet. Pessoa que morreu porque consumiu água em excesso. Vai lá que você vai achar, jovem. César, para a gente já começar a finalizar o nosso bate-papo, que o charuto também já está acabando, né? Já estamos ficando embriagados aqui. Daqui a pouco a gente já não bate mais o que fala com o que raciocina. Enfim, quais as dicas que você dá para esse pessoal que está começando, que é um pessoal que busca muita informação? Qual que é a dica que você dá para essa galera? Bom, a primeira e fundamental é você comprar charuto em locais que você tem uma tradição, reconhecimento, busque ajuda, peça indicações para os amigos aí, comprar sempre de fontes seguras. Porque no momento que você escolhe uma boa tabacaria, essa boa tabacaria vai ter uma pessoa capacitada para te prestar um serviço. Então, vai chegar lá, ele vai perguntar, você fuma, não fuma, o que você tem em mente, quanto tempo você dispõe, quanto de tempo você tem também disponível, e aí ele vai te dar uma orientação. E tem uma coisa que eu costumo sempre brincar com o pessoal, e eu pergunto, o que tem em comum entre um alfaiate, o contador, o barbeiro, o vitelo aí, né? Já fazendo um merchan aí, e o vendedor de charuto. O que tem em comum essas 4 profissões aí? O vendedor de charutos, o barbeiro, contador e um advogado. Na realidade é o seguinte, se ele prestar um bom serviço, você nunca troca. Fato. Então você confia no advogado, no contador, no barbeiro e, obviamente, no vendedor de charutos. Porque ele não está vendo você como um cifrão que entrou na loja naquele momento. Ele vai procurar prestar o melhor serviço porque ele quer que você volte. Sim. Então, eu acho que essa é a dica principal. O resto é consequência. Qual charuto, com qual charuto eu começo, como que eu faço corte, acendimento. Óbvio que você já teve várias pessoas que entrevistou e vai entrevistar que vão dar suas dicas. Então, não sou eu que vou ser mais um. Mas a dica fundamental é escolha um bom local. Acho que esse é o fundamental. Sensacional. E aproveitando em escolha um bom local, para você que está em casa, meu jovem, para a câmera eu falo, diretor, para essa aqui ou para aquela ali? As duas. Para as duas, mas se eu fazer para as duas não vai dar certo. Então eu vou olhar para essa aqui, ó, câmera 22. Para você que está em casa se sentindo um pouco feiozinho, olhando no espelho, vendo uma imagem nada muito agradável, Barbearia Vitela, meu querido, procure lá, Barbearia Vitela Americana, 2 unidades, vai dar um talento nessa barba, nesse cabelo horroroso aí que tá... né? Vamos dar um talento. Procura os meninos lá que eles vão te dar um melhor para você, certo? Vamos procurar fazer o possível, né? Exatamente. Então, Americana, 2 unidades. Avenida Pascoal Ardito, unidade nova na rua Dom Bosco, torneirinha de chopp, você já fica ali também, já relaxa. E, vai ser feliz, como diria nosso querido amigo Sérgio. E em Piracicaba, Shopping Piracicaba, você também tem uma unidade da Vitelo. Beleza? Agradecendo aqui novamente nossa presença na Caruso, espaço maravilhoso. Provavelmente uma nova unidade da Vitelo, quem sabe? Olha aí, fica aí a dica. Escutou, João? Olha lá. Você viu que não é só eu que tô querendo. Veja um sorrisinho maroto no rosto do João. Isso é muito legal. Sem dar spoiler, então, quem sabe um dia. Uma vitela aqui em São Paulo para você aproveitar. Aqui na Caruso. Para você que não conhece, venha conhecer a casa, que é sensacional, fantástica, ambiente top. Beleza? Vamos ficando por aqui. César, muito obrigado pela visita, pela confiança de vir aqui conversar com a gente. Você que é uma pessoa que é uma das maiores referências nesse mundo do charuto.
Agradeço demais a sua presença. Manda um recadinho para quem está sentado em casa lá. Será que já acabou o charuto da pessoa? Se acabou, vai no Midori e pega outro, porque vale a pena ver de novo essa entrevista. Exatamente. Aí, tá? Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Acho que toda a informação sobre esse assunto é muito bem-vinda. Poxa, vindo de você, eu fico muito orgulhoso. Então agora, olhando aqui para a câmera 35, fico aqui. Um beijo desse gordo que vos fala. Semana que vem tem vídeo novo. Até a próxima. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clica no gostei também. Não vai fazer diferença para você. É tranquilo. Se inscreve no canal, clica no sininho. E vamos todos ser felizes. Fechou? Um beijo do gordo. Até a próxima. Tchau.